Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 27 de janeiro. Tati e Madalena têm uma discussão intensa. Enquanto Tati defende Osmar, acreditando que ele merece uma segunda chance, Madalena, tomada pela indignação, não aceita que a filha continue apoiando o homem que trouxe tanto sofrimento à família. O bate-boca toma proporções maiores quando Tati afirma que não pretende depor contra Osmar caso Doralice decida denunciá-lo. A declaração deixa Madalena furiosa, criando um abismo ainda maior entre mãe e filha. Enquanto isso, Violeta, sempre prática, aceita a proposta de que Cacá e Jô treinem Chico. Ela vê no jovem um potencial que pode ser lapidado para servir aos seus interesses, mas deixa claro que não tolerará erros. Chico, por sua vez, se mostra ansioso, mas determinado a provar que pode se encaixar no perigoso mundo de Violeta. No hospital, Doralice, com a força de quem já perdeu a paciência, expulsa Osmar do quarto. Você não tem mais lugar na minha vida, Osmar. Chega de mentiras e promessas vazias. Ela afirma, determinada a seguir em frente. Osmar sai, humilhado, mas ao mesmo tempo aterrorizado ao perceber que uma denúncia de Doralice pode levá-lo direto à prisão. A sombra de seus atos começa a pairar sobre ele de forma ameaçadora. Belisa, em um momento raro de vulnerabilidade, se emociona ao relembrar seu passado. Um velho segredo a corrói, e ela sente o peso das decisões que tomou ao longo da vida. Enquanto isso, Alberto, sempre tentando ajudar de forma prática, sugere a Edson que procure terapia. Pode fazer bem para você, Edson. Às vezes, entender o que está aqui dentro, diz apontando para a cabeça, nos ajuda a lidar com o que está lá fora. Sidney tenta conversar com Cida, mas ela se mantém firme, mostrando que não está disposta a ceder aos joguinhos dele. O clima entre os dois é tenso, mas Sidney sabe que, se quiser reconquistar sua confiança, precisará de mais do que palavras. Em uma reviravolta importante, Yuki consegue uma medida protetiva contra Gerson. A decisão é um alívio para ela, mas acende um alerta em Gerson, que não gosta de ser desafiado. Ele promete a si mesmo que encontrará uma forma de retomar o controle da situação, mas por enquanto precisa lidar com as limitações que a lei impôs. Ana Lúcia, acidentalmente, ouve Chico conversando com Cacá sobre sua vontade de se tornar capanga. A revelação é um golpe para ela, que vê o jovem em um caminho perigoso e tenta encontrar uma maneira de dissuadi-lo antes que seja tarde demais. O médico, por outro lado, explica para Violeta os detalhes do exame que será realizado em Cacá. Ela ouve com atenção, mas sua mente parece estar em outro lugar, talvez refletindo sobre a frágil situação em que todos ao seu redor estão se envolvendo. Edson, em uma conversa com Bernardo, abre o coração sobre suas preocupações e desafios. Bernardo, mais experiente, oferece conselhos práticos, mas também o lembra da importância de buscar equilíbrio e apoio. Por fim, em um movimento ousado, Cacá pede para morar na casa de João. A proposta pega João de surpresa, e ele percebe que precisará tomar uma decisão difícil. Por um lado, manter Cacá perto pode ajudá-lo a monitorar os passos do rival, mas, por outro, é um convite para o caos dentro de sua própria casa. Terça-feira, 28 de janeiro. João, com relutância e após muita insistência, permite que Cacá more em sua casa. A decisão, embora prática para mantê-lo sob vigilância, rapidamente prova ser uma fonte de tensão. Cacá, sem perder tempo, começa a se acomodar, como se fosse dono do espaço, enquanto João tenta evitar um confronto imediato. A atmosfera em casa é pesada, com Madalena claramente descontente ao descobrir a novidade. Você colocou a raposa dentro do galinheiro, João, exclama ela, indignada. Enquanto isso, Madalena tenta abrir os olhos de Tati sobre a situação de Osmar. Ela explica que a prisão pode ser evitada caso ele devolva tudo que roubou. Tati, ainda dividida entre o amor pelo pai e a decepção com suas atitudes, parece esperançosa com a possibilidade de uma resolução sem maiores consequências. Ana Lúcia, por sua vez, leva suas preocupações para Moreira, contando sobre o desejo de Chico em se tornar capanga da família Castilho. Moreira fica perplexo com a revelação, mas antes que possa processar a informação, Chico faz outra confissão: está apaixonado por Cacá. A revelação pega Moreira desprevenido, mas ele tenta aconselhar o jovem, ainda que cético sobre os sentimentos de Chico por alguém tão enigmático e perigoso. Enquanto isso, Osmar, pressionado pela situação e pelos conselhos de Tati, decide que talvez seja a hora de encarar seus erros. Ele começa a considerar seriamente a possibilidade de devolver o dinheiro roubado,
ainda que isso signifique abrir mão de sua última cartada. Na academia, o clima esquenta com a recusa de Gerson em sair do local após descobrir que Yuki está presente. Sua teimosia deixa claro que ele ainda não superou a rejeição, enquanto Yuki tenta manter a postura firme diante da provocação. Em paralelo, o amor parece encontrar um espaço em meio ao caos. Nando, incentivado por Edson, decide lutar por Tati. O esforço vale a pena, e os dois finalmente ficam juntos, trocando olhares que refletem uma mistura de alívio e felicidade. Doralice, após dias difíceis no hospital, finalmente retorna para casa. Sua chegada é marcada por um clima de renovação, mas Tati não perde tempo em avisar Osmar sobre a recuperação da mãe. A notícia dá a ele mais um motivo para tentar consertar as coisas, mas também o deixa mais ansioso sobre seu futuro. Quando Madalena descobre que Kaká está morando com João, o confronto é inevitável. Você perdeu a cabeça. João? Como pode trazer alguém assim para dentro de casa? Você sabe do que ele é capaz. João tenta explicar que está de olho nele, mas Madalena não parece convencida. O desgaste entre eles aumenta, e as faíscas do embate prometem causar ainda mais reviravoltas. Quarta-feira, 29 de janeiro. Rochelle, sempre astuta e com a habilidade de perceber os momentos de fraqueza nas pessoas, se oferece para confortar Madalena. Ela sabe que, com a tensão crescente em sua vida, Madalena precisa de alguém em quem confiar. Você não está sozinha, Madalena, diz Rochelle, com um sorriso enigmático. Madalena, inicialmente resistente, acaba cedendo à oferta e encontra nas palavras de Rochelle uma pequena válvula de escape para sua frustração e dor. Enquanto isso, Violeta flagra Kaká olhando uma foto antiga de baixinho, com uma expressão nostálgica e pensativa. A cena não passa despercebida. Violeta, com seu olhar afiado, questiona o interesse de Kaká por uma pessoa que já não faz parte do seu mundo. Você ainda está preso a essa figura do passado, Kaká? Ela pergunta, um toque de desconforto em sua voz. Kaká, desconcertado, tenta disfarçar a situação, mas sabe que Violeta não perde nada de vista. Jo, observando os movimentos de todos ao seu redor, comenta com Kaká sobre as investidas de Gerson em Rochelle. Ele está atrás dela. Kaká, você já reparou? Kaká, mais focado em suas próprias preocupações, não parece dar muita atenção, mas as palavras de Jo plantam uma semente de dúvida em sua mente. Osmar, ao descobrir que Chico está treinando para ser capanga, se surpreende. Ele, que sempre imaginou o filho seguindo um caminho mais tranquilo, agora vê a realidade se desvirtuando diante de seus olhos. Chico, você não sabe o que está fazendo. Ele pensa, sem saber ao certo como reagir. A ideia de que seu filho está se envolvendo nesse mundo perigoso o afeta profundamente, mas ao mesmo tempo, ele sente um certo orgulho de ver que Chico finalmente se posiciona. João, por sua vez, é escolhido para representar sua empresa no Congresso de Diversidade e Inclusão Corporativa. A escolha o enche de um certo orgulho, mas também de pressão. Ele sabe que esse é um passo importante em sua carreira, mas, ao mesmo tempo, os conflitos pessoais e a presença de Kaká em sua casa fazem com que ele se sinta dividido. Agora é a hora de mostrar quem eu sou, João pensa, tentando focar em sua trajetória profissional. Na lanchonete, Neuza e Rochelle implicam com Gigi por causa de Bernardo. As piadas são leves, mas não deixam de fazer Gigi se sentir desconfortável. Rochelle, com seu jeito provocador, joga uma indireta após a outra, deixando claro que ela não aceita a relação de Gigi com o rapaz. Gigi, visivelmente incomodada, tenta se esquivar, mas não pode negar que a pressão está começando a afetá-la. Rochelle, após lidar com as investidas de Gerson, decide enfrentá-lo de uma vez por todas. Ela vai até a academia e, sem rodeios, o encara. Não pense que sou qualquer uma para você brincar, Gerson, ela diz, deixando claro que não será mais uma peça em seu jogo. Gerson, surpreso, tenta manter sua postura de homem de negócios, mas sabe que algo mudou. Enquanto isso, Belisa não consegue tirar Rodolfo da cabeça. Sua mente começa a viajar, lembrando de momentos passados com ele. O que ela realmente sente por Rodolfo? Ela ainda não tem certeza, mas o que sabe é que, de alguma forma, ele a atrai. Os capangas de Gerson, sempre atentos, fotografam Yuki com Bernardo. A cena, aparentemente inocente, é vista como uma ameaça em potencial para os interesses de Gerson. Isso não vai terminar bem. Um dos capangas pensa, já visualizando o que precisa fazer para lidar com essa nova informação. Ana Lúcia, cada vez mais desconfiada do comportamento de Kaká, pede a Violeta que demita o rapaz. Ele não é confiável, Violeta. E você sabe disso. Ela insiste,
acreditando que a segurança da família Castilho está em risco com Kaká por perto. Finalmente, Madalena, sem mais paciência para as escolhas de Chico, o confronta. Você acha mesmo que esse é o caminho que você deve seguir? Ser capanga de Violeta? Chico, envergonhado, tenta justificar suas ações, mas a desaprovação de Madalena é clara e dolorosa. Ele sabe que, ao seguir esse caminho, está se afastando ainda mais dos valores que Madalena sempre tentou ensinar. Quinta-feira, 30 de janeiro. Chico, com o coração apertado, tenta se explicar para Madalena, mas suas palavras são como um fardo difícil de carregar. Madalena, não é o que você está pensando. Eu só queria encontrar um jeito de ganhar respeito, de me sentir útil. Madalena, com os olhos cheios de decepção, não consegue esconder sua frustração. Você sempre foi alguém com tanto potencial, Chico, mas agora está se perdendo. Não me reconheço mais em você. A dor na voz de Madalena é visível, e Chico sente o peso de suas escolhas refletido no olhar de sua ex. Enquanto isso, Rochelle, com seu charme característico, conta a Gigi que vai jantar com Gerson. Ela não esconde o brilho de entusiasmo nos olhos ao falar sobre o encontro, deixando claro que está se aproximando cada vez mais do poderoso Gerson. É só um jantar, Gigi, mas quem sabe o que pode vir depois, diz Rochelle com um sorriso enigmático. Gigi, por mais que tente esconder, sente um desconforto crescente. O que Rochelle realmente quer de Gerson? Violeta, com seu olhar cortante, humilha Ana Lúcia na frente de todos. Você acha que pode dar ordens por aqui? Ana Lúcia, não se esqueça do seu lugar. Violeta, sem dó nem piedade, faz questão de deixar claro quem está no comando. Ana Lúcia, sem palavras, sente a humilhação arder em sua pele, mas não ousa reagir. Jaime, com seu ego sempre fragilizado, começa a sentir ciúmes de Teresa. Ele observa a mulher com quem compartilha sua vida e percebe que algo está mudando. Será que ela ainda me vê da mesma forma? Ele pensa, sua insegurança tomando conta. Teresa, sem perceber o que se passa, está focada em outros assuntos, mas Jaime começa a se sentir distante dela. Cida, sempre atenta, flagra Lucas tentando enganá-la para impedir que ela saia com Alberto. O que você está tentando fazer, Lucas? Não é de hoje que vejo suas intenções. Lucas, com um sorriso amarelo, tenta disfarçar, mas Cida não se deixa enganar tão facilmente. Ela já sabe o jogo dele, e dessa vez não será ele quem vai ditar as regras. Beth, ao saber que Alberto e Cida decidiram ser apenas amigos, vibra de alegria. Finalmente, eles não são para um ao outro, e isso vai dar certo. Agora, Alberto vai entender o que realmente importa. Ela pensa, comemorando silenciosamente a decisão de ambos. Doralice, com o coração apertado por ver o sofrimento de Madalena, vai até ela para consolá-la. Eu sei que está difícil, Madalena, mas você não está sozinha. O gesto de carinho de Doralice toca Madalena profundamente, e, pela primeira vez em muito tempo, ela se sente aliviada. Obrigada, Doralice. Eu precisava disso. A trama se complica quando, amando de Gerson, Zezito tenta atentar contra Bernardo. A tensão aumenta enquanto a trama dos bastidores se desvela de forma cada vez mais perigosa. Ele não pode ser uma ameaça, Gerson pensa, sabendo que a segurança de seus negócios depende de sua habilidade em eliminar qualquer obstáculo. Na clínica, o médico faz o exame de DNA em Kaká, que se sente nervoso com a possibilidade de descobrir algo que pode mudar sua vida para sempre. Ele se pergunta se a verdade que está prestes a ser revelada será uma bênção ou uma maldição. O tempo passa lentamente enquanto o exame é realizado, e Kaká mal consegue controlar sua ansiedade. Por fim, João, ao ver Madalena fragilizada e tomada pela tristeza, não resiste e a beija. A intensidade do momento é indescritível. Madalena, em choque, por um momento se entrega ao gesto de João. Mas a confusão de sentimentos que ambos enfrentam logo toma conta de seus corações. O beijo, apesar de apaixonado, deixa no ar uma sensação de incerteza sobre o futuro de sua relação. Sexta-feira, 31 de janeiro. Madalena, com os olhos ardendo de indignação, repreende João com firmeza por ter a beijado. João, o que você está fazendo? Isso não é o momento, não é assim que as coisas funcionam, diz ela, a voz tremendo de frustração. João tenta se desculpar, mas Madalena não dá espaço para mais explicações. A tensão entre os dois cresce, e o que antes parecia um gesto de carinho se transforma em um mal-entendido que pesa nos corações de ambos. Enquanto isso, Violeta, sempre calculista, questiona a médica sobre a data em que o resultado do exame de DNA de Kaká ficará pronto.
A curiosidade da mulher é mais forte que o nervosismo que tenta disfarçar. Eu preciso saber o quanto antes. Doutora, o futuro de muitos depende disso. Ela insiste, com um olhar que não permite respostas vagas. Jim, com o coração um pouco apertado, recebe seus fãs na loja de Madalena. O ambiente está cheio de energia, mas, internamente, ele não consegue afastar a tristeza pelo afastamento de Tati. Ela tem sido fria com ele, e isso deixa mais vulnerável a pensamentos e inseguranças. Mesmo com a empolgação dos fãs, Jim não consegue evitar a melancolia que tomou conta de seu coração. Bernardo, com um ar preocupado, conta para Sylvia sobre o atentado sofrido recentemente. Sylvia, assustada, questiona as circunstâncias e tenta entender como tudo aconteceu. No entanto, Yuki, que está observando a conversa de longe, começa a desconfiar de Gerson. Algo parece não se encaixar, e ela sente que há muito mais por trás do atentado do que foi revelado. Doralice, ainda visivelmente abalada, revela a Madalena que teve uma visão com Lindomar. Ele estava lá. Madalena. Eu vi o Lindomar. Ele apareceu para mim. Ele disse que devemos confiar em nossas escolhas. A revelação deixa Madalena perplexa, sem saber o que pensar. A visão de Doralice parece ser uma mensagem importante, mas sua mente está sobrecarregada demais para dar o devido peso às palavras. Edson, sempre envolvido em seus próprios planos, acerta com João e Neuza data para o jantar em sua casa. Será uma noite importante, algo que podemos celebrar, onde as coisas finalmente vão se encaixar, diz ele, com um sorriso confiante. No entanto, todos sabem que, por trás dessa confraternização, muitas questões ainda precisam ser resolvidas. Violeta, com um ar de preocupação, fala com Osmar sobre o filho de Cacá. Você já pensou no que isso pode significar? Não podemos deixar que isso nos atrapalhe. Precisamos ter o controle. Sempre. Violeta, com sua típica frieza, sabe que as coisas não podem sair de seu controle, e ela está determinada a manter a ordem. Jim, ainda sofrendo com a distância de Tati, recebe um conselho de Madalena. Se você quer que ela entenda o que está em jogo, Jim, dê uma lição nela durante sua live. Mostre a ela que você não vai esperar para sempre. Jim, com um misto de dor e determinação, entende o recado e decide agir para que suas intenções não sejam mal interpretadas. Rodolfo, em um momento tenso, questiona Gerson sobre seus honorários e o acusa de roubo. Você pensa que pode enganar todos ao seu redor. Gerson, não vou deixar passar esse jogo sujo. Gerson, com o olhar de quem está acostumado a confrontos, mantém a compostura e não reage de imediato. Mas a tensão entre eles cresce, como uma bomba relógio prestes a explodir. A produtora de Jim, percebendo o talento do rapaz, o convida para voltar a Seul. Você tem o potencial, Jim. Não perca a chance de brilhar onde realmente importa. Ela diz, convencida de que ele pode alcançar algo maior. Jim, com o peso de suas escolhas, não sabe o que decidir. A oportunidade de voltar a Seul é tentadora, mas ele sabe que muitas questões não resolvidas ainda o aguardam. Rosana, com um olhar gélido, é hostil com João. Não me faça perder mais tempo com você, João. Seus problemas não me interessam. João, sentindo a frieza da situação, tenta não deixar que as palavras de Rosana o afetem, mas não consegue disfarçar a raiva que cresce dentro dele. Sábado, 1 de fevereiro. João, com a paciência já no limite, não consegue mais segurar sua indignação e revida a hostilidade de Rosana. Não adianta vir com essa atitude, Rosana. Eu não vou mais engolir suas críticas. Edson, que estava ao lado de Rosana, fica claramente constrangido com a cena. Não sabe como intervir, pois, ao mesmo tempo, tenta evitar o confronto e proteger sua relação com ambos. Jim, decidido a seguir seu próprio caminho e não se deixar levar por pressões externas, garante à sua ex-produtora: eu não vou voltar para Seul. Quero ficar aqui, continuar o que comecei, mais importante, quero resolver tudo o que ainda está pendente. A decisão de Jim reflete sua busca por algo mais significativo do que apenas fama e sucesso profissional. Rodolfo, que sempre foi astuto e desconfiado, recebe a confirmação de Gerson de que ele realmente tirou dinheiro dos seus honorários. Então foi você, Gerson? Agora tudo faz sentido, diz Rodolfo, com uma expressão de desprezo. Gerson, sem se abalar, encara Rodolfo sem dar um pingo de arrependimento. Sabe que não pode demonstrar fraqueza, mas sua postura esconde mais segredos. Enquanto isso, Jim e Tati finalmente se reencontram e, após uma conversa sincera, ficam juntos novamente. As coisas entre eles começam a se alinhar, com um novo começo que parecia distante. Eu sabia que não seria fácil,
mas estou feliz que conseguimos superar, diz Jim, com um sorriso tímido. Tati, com a mesma felicidade, responde: agora, vamos focar no que realmente importa. Madalena, ainda chateada, não consegue esconder seu desagrado ao saber que Tati aceitou o dinheiro de Osmar. Tati, você não podia ter feito isso. Aceitar dinheiro dele só faz com que ele ganhe poder sobre você. Tati tenta explicar suas razões, mas Madalena continua firme em sua crítica. Sidney, com seu jeito calmo, conversa com Jaime sobre a situação de Cida. Ela está se afastando de mim por causa de tudo isso, mas não sei o que fazer. Eu só quero ajudá-la. Jaime, mais pragmático, sugere que Sidney dê um tempo para Cida respirar, mas também que mostre apoio incondicional. Caso contrário, ela poderá se afastar ainda mais. Jo, cansado da manipulação e do jogo de Gerson, decide terminar com Rochelle. Eu não posso mais ficar com você, Rochelle. Gerson está demais, e eu não vou ser mais uma peça no jogo dele, diz Jo, com o coração pesado, mas determinado a não permitir que Gerson continue controlando sua vida. Gerson, que sempre tem tudo sob controle, encontra Bernardo e Yuki em um local inesperado. O que vocês dois estão fazendo aqui? Eu não gosto de surpresas, diz ele, com uma ameaça sutil na voz. Yuki, percebendo a tensão, se mantém alerta, enquanto Bernardo tenta manter a calma. Osmar, sempre observador, ouve Violeta marcar um encontro por telefone e decide segui-la. Se Violeta quer se encontrar com Marco, eu vou descobrir o que está acontecendo, diz Osmar para si mesmo, já cheio de suspeitas. Ele segue Violeta discretamente e acaba vendo o encontro dela com Marco. Então era isso. Violeta estava me enganando o tempo todo. Ele pensa, seu coração cheio de raiva. João, cansado das situações que se acumulam, exige que Edson faça o exame de DNA para confirmar a paternidade do filho de Kaká. Isso não pode ficar no ar, Edson. Eu preciso dessa resposta agora, afirma, sem deixar margem para dúvidas. Edson, surpreso com a insistência de João, tenta encontrar uma solução para apaziguar a situação, mas sabe que, no fundo, João está certo. Doralice e Madalena, com um semblante sério, se encontram com o advogado para discutir os próximos passos. Não podemos mais deixar tudo para depois. Se queremos justiça, precisamos agir agora, diz Madalena, com determinação. Doralice, ainda tentando processar tudo o que está acontecendo, segue a opinião de Madalena. Enquanto isso, Kaká e Chico, apesar dos conflitos ao redor deles, acabam se aproximando. Não podemos mais viver no passado. Chico, vamos focar em nós, em fazer o que é melhor para nós dois, diz Kaká. Chico, tocado pela sinceridade, aceita o que ela propõe e se entrega à relação, sem mais hesitações. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.